O problema da argumentação é que ela transporta toda a batalha para o território do inimigo. Pelo próprio ato de argumentar, desperta-se a razão do nosso paciente. E uma vez desperta, quem poderá prever o resultado? Ah, cara, é por isso que eu sou apaixonado pela literatura de C.S. Lewis. Tenho esse livro, tenho ali atrás as Crônicas de Nárnia. E por que eu tô falando isso? Esse livro começou a ser escrito em 1941 e ao decorrer do ano as cartas foram sendo lançadas e em 1942 estava tudo pronto. Mas nós estamos em 2026 e esse assunto nunca foi tão atual. Porque vejam bem, hoje estamos muito ocupados, estamos pensando muito sobre tudo, estamos entretidos com tudo. Smartphone sempre nas mãos, 1 milhão de coisas para se fazer, mas estamos esquecendo que nós somos apenas peregrinos nessa terra. Estamos aqui de passagem. E eu acho que é sobre isso que esse livro comenta muito, sabe? Porque uma das estratégias do inimigo talvez seja nos manter ocupados. Talvez, fica comigo no vídeo que você vai ver. Então, bora para a primeira carta. E eu preciso falar que esse livro aqui ele é porrada atrás de porrada, tá? Porque ainda na primeira carta eu aprendi uma coisa assustadoramente profunda. Por mais que muitos pensam ao contrário, o inimigo não quer pessoas que parem, que reflitam sobre a vida. Porque quando paramos e refletimos, uma coisa acontece. Nossa mente desperta. Porque nós nunca estivemos, como eu falei, tão ocupados com tantas tarefas, pensando muito sobre tantas coisas. Nossas feridas, eu acho que vocês concordam comigo, elas nunca estiveram tão abertas. Numa época de muita depressão, de muita ansiedade, de muitos problemas. Porém, isso aqui, ó. Nossas Bíblias, elas nunca estiveram tão fechadas. Eu acho que nós devemos criar esse hábito, sabe, de oração em secreto, escondido dentro do quarto, joelhos no chão, jejum, oração, o celular no modo avião e oração no modo turbo, sabe? Algo do tipo. E ainda nessa primeira carta, o diabo orienta seu aprendiz a não entrar em discussões profundas. Mas aí eu te pergunto, por quê? Porque se pensarmos profundamente, obviamente vamos chegar a conclusões profundas. Então a estratégia aqui é simples. Mantenha sua vítima sempre ocupada. E olha como isso é atual, meus amigos. Nessa geração, me desculpe, mas acordamos no celular, dormimos no celular, o tempinho que a gente tem disponível é seriados, é séries, então nós nunca estivemos tão ocupados, é muito barulho, é muita vibração, e no meio de tanto barulho, a voz de Deus, ela vai ficando cada vez mais distante. E isso me lembra imediatamente da parábola do semeador. Jesus certa vez disse que parte das sementes caíram entre os espinhos. Então, os espinhos sufocaram a palavra. Mas vocês percebem que a palavra chegou? O problema aqui não foi falta de acesso. O problema aqui é que outras coisas obtiveram lugar no coração. Então, sufocaram a palavra. E nisso, meus amigos, vai muitas coisas. Até anotei algumas aqui. Os cuidados, os amores e as vaidades deste mundo, as distrações, as preocupações, o excesso. E talvez hoje o inimigo, ele nem precise arrancar a palavra da pessoa, basta sufocá-la pouco a pouco. E onde antes havia oração, havia jejum, havia entrega, hoje não há mais nada. Onde antes havia fogo, hoje em dia às vezes nem brasas tem mais. Às vezes até as cinzas foram embora. Isso me faz lembrar daquela situação a qual estavam Marta e Maria, as duas próximas de Jesus, no mesmo ambiente que nosso mestre estava. Porém, olha, enquanto Maria estava aos pés de Jesus, ouvindo, prestando atenção em cada palavra que ele dizia, guardando os seus mandamentos no coração, Marta estava preocupada. Talvez ela estava preocupada com a quantidade de pessoas que tinham no local, como ela iria servir a todos eles, como estava o local, se estava receptível. Mas Jesus fala uma coisa para ela que é atual até os dias de hoje. Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Muitas coisas. Talvez seja isso que descreva a nossa geração perfeitamente. Vídeos, notificações, pressa, ansiedade, barulho, sempre muito agitada, muito conturbada. Isso é complicado porque podemos muitas vezes estar perto das coisas de Deus, podemos muitas vezes estar servindo ao ministério, estar vendo vídeos cristãos
todos os santos dias, mas estar efetivamente longe de Deus. E uma das partes que mais me impactou em toda essa primeira carta foi quando o diabo disse para não usar a verdadeira ciência contra o cristianismo. Isso é muito interessante, porque ele disse que nessa carta que ao usar as ciências verdadeiras, nós podemos pensar em coisas maiores, em coisas do alto. Isso me parece muito real porque para mim seguir a Jesus Cristo nunca me pareceu ser uma fuga da razão. Muito pelo contrário, quanto mais eu conheço o mundo, quanto mais eu estudo sobre tudo, como a vida é bela e como as coisas são tão precisas, mais me parece improvável isso tudo ter surgido sem um propósito. Eu vou tentar ser um pouco menos abstrato agora. Veja comigo, o universo é preciso, o corpo humano ele é extremamente preciso, nossa vida aqui na Terra é extremamente precisa. E alguns cientistas dizem que isso tudo é tão milimetricamente preciso para a vida acontecer, as variáveis foram tão corretas que qualquer variação mínima que seja tornaria nossa vida aqui impossível. Então, meus amigos, toda essa criação me aponta para um criador. E talvez o maior problema aqui da nossa geração não seja o excesso de perguntas, talvez seja a falta de respostas profundas, de respostas que busquem conhecimento e busquem entendimento, porque Jesus nunca disse para buscarmos a Deus com toda a nossa emoção. Na verdade, é o contrário, ele disse: amarás o Senhor o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Ou seja, existe uma busca verdadeira, existe uma busca sincera que nos aproxima de Deus. E talvez seja por isso que Deus fala tanto sobre renovarmos a nossa mente, porque agora mesmo, nesse exato momento, tem uma guerra acontecendo aqui, ó, aqui dentro. Uma guerra pela nossa atenção, uma guerra pela nossa intimidade, uma guerra pela nossa profundidade com Deus. Porque o inimigo quer uma geração superficial, uma geração rasa. Mas Deus, meus amigos, ele quer uma geração que mergulhe profundo, uma geração que para, uma geração que silencia, uma geração que reflete e uma geração que busca a Deus com todo o seu entendimento. E eu particularmente acho assustador como hoje nós conseguimos ficar horas e horas consumindo conteúdos cristãos, mas mesmo assim estarmos a quilômetros de distância de Deus, porque a presença dele não se trata do excesso de informações, mas sim algumas coisas como, por exemplo, a permanência, o silêncio, a oração, a entrega. É complicado como tem muita gente que sabe tudo sobre Deus, mas quase nunca para ouvi-lo. E talvez o maior perigo espiritual não seja pessoas que estão negando a Deus fortemente, mas quando alguém está tão ocupado que não consegue mais ouvir sua voz. Talvez o inimigo não queira destruir toda uma geração. Basta mantê-la ocupada o suficiente para não pensar mais nas coisas do alto, para não mergulhar profundo. Mas eu creio em uma geração que, assim como Maria, escolheu parar, silenciar e permanecer aos pés de Jesus. E é essa, meus amigos, é essa geração que o inimigo verdadeiramente teme. Eu sou o Lohan Araújo, fiquem bem, um forte abraço e eu fui.